Do you want to test your knowledge of the Carnation Revolution and learn a bit of Portuguese history? Olá, hello, I'm Jessica, your European Portuguese teacher. In this video, I'll be speaking in Portuguese. But don't you worry, just turn on the English subtitles if you feel like it's overwhelming. Avassalador. Avassalador. Here on my channel, we learn European Portuguese and uncover Portuguese culture and history. A aula de hoje é inspirada no programa televisivo Quem Quer Ser Milionário. Sim, cá em Portugal também o temos e é bastante popular. Em inglês, diz-se Who Wants to Be a Millionaire? Eu tenho 5 perguntas preparadas para ti. Estás pronto? Estás pronta? Aqui vamos nós. Para começar, vamos arrancar com uma pergunta simples. O 25 de Abril também é conhecido por Revolução das Rosas, Revolução das Papoilas, Revolução dos Lírios, Revolução dos Escravos. Se respondeste número 4, muito bem. Por obra do destino, os escravos tornaram-se o símbolo da Revolução de Abril, graças à senhora Celeste Queiro. Ela trabalhava num restaurante perto do Marquês de Pombal, que tencionava oferecer cravos aos clientes naquele dia. Contudo, devido à Revolução, não chegou a abrir e, para os escravos não serem desperdiçados, a senhora Celeste levou-os consigo e deu-os aos soldados que os colocaram nos canos das espingardas. O Estado Novo durou de 1910 a 1974, de 1921 a 1974, de 1926 a 1974, de 1933 a 1974. Se respondeste número 4, bom trabalho. O Estado Novo durou 41 anos. Mas é importante dizer que Portugal esteve 48 anos sob ditadura. De 1926 a 1933, numa ditadura militar, e de 1933 a 1974, com o Estado Novo. O que era a PIDE? Atenção, estou a ser irónica nas opções. Uma editora de livros, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, uma marca de pizzas turcas em Portugal, o Palácio Infernal e Desumano do Estado. Se escolheste a opção 2, boa. Não caíste nas minhas piadas de mau gosto. A PIDE foi criada em 1945 por Salazar, o primeiro ditador do Estado Novo, e foi uma das ferramentas mais eficazes de repressão do regime. Espionava, questionava, censurava, torturava, aprisionava e, infelizmente, até matava. Mais tarde, com Marcelo Caetano, o segundo ditador, passou a chamar-se DGS, Direção-Geral de Segurança, mas as práticas mantiveram-se. Aconselho-te vivamente a visitar o Museu do Aljube em Lisboa. Vai ajudar-te a compreender melhor esta parte da nossa história. Próxima? Qual destes lemas foi usado pelo Estado Novo? Liberdade, igualdade, fraternidade, família, fé, futebol, Deus, pátria, família, unidade, justiça, liberdade.
Se escolheste a terceira opção, estás certo. Salazar usou este lema em 1938 na sua famosa série de cartazes de propaganda, A Lição de Salazar. Por exemplo, esta imagem retrata a família ideal do Estado Novo. Humilde, trabalhadora, religiosa, patriarcal, sem modernidades e a viver num meio rural. Qual foi a primeira senha da Revolução que se ouviu na rádio? Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, e depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho, O Primeiro Dia, de Sérgio Godinho, O que Faz Falta, de Zeca Afonso. A resposta certa é a segunda. E depois do adeus foi a primeira senha do golpe militar, transmitida na rádio à noite no dia 24 de abril de 1974. Foi escolhida porque não levantaria suspeitas, visto que fora a canção que Portugal levou à Eurovisão naquele ano. A segunda senha, passada na rádio já no dia 25, foi Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. E esta sim, tornou-se o hino da Revolução dos Cravos. Este tipo de música chama-se música de intervenção ou de protesto e durante anos fez parte da vida diária dos portugueses. Hoje em dia é menos popular e ouve-se principalmente durante as celebrações do 25 de Abril. Podes encontrar mais informações nos comentários. Graças ao 25 de Abril, eu, como mulher, posso votar. Antes da Revolução dos Escravos, a participação política das mulheres era quase inexistente. Só com as eleições livres de 25 de Abril de 1975, na altura, passamos de 1.800.000 para mais de 6.200.000 eleitores. E nesse ano, a abstenção foi só de 8%. No entanto, infelizmente, a abstenção em Portugal não manteve estes números risonhos. Em 2024, nas legislativas, já foi cerca de 40%. Espero mesmo que tenhas desfrutado desta aula. I really hope you enjoyed this lesson. Let me know in the comments how many questions did you get right. If you liked this video, consider subscribing and downloading your transcription. Até à próxima, see you soon e viva a liberdade! And long live freedom!